a gente vai conversar sobre a pergunta de hoje, tá? A gente vai responder a uma pergunta que também nos chegou e que a gente então desenvolveu uma resposta e a gente vai conversar sobre isso agora. A pergunta é: por que o joio é pior que o ímpio? Por que o joio, entende-se, né? Joio é aquele que está dentro de alguma religião. Toda religião é formada por trigo e por joio, tá? Então, o trigo é aquele que realmente é o religioso, ele está vivendo a religião, né? Ele se beneficia com a religião. E o outro não, o joio é aquele que usa a religião, tanto para satisfazer a si, quanto para satisfazer seus interesses, né, doentios em relação às outras pessoas, tá bom? Então, enquanto que o trigo ele é a boa representação de uma religião, o joio é a má representação de qualquer religião. Qualquer religião, né? Ele representa muito mal a sua religião. Então vamos ver aqui. Há vários fatores a se considerar quando uma afirmativa dessas está posta, ainda mais quando se tem em mente que o joio é pior do que o ímpio, não só para o mundo ou para a comunidade onde ele pensa ser religioso, mas principalmente ele é pior para ele mesmo. Para ele mesmo, tanto na vida religiosa quanto na vida existencial, e mais ainda em relação à sua eternidade. Então ele é ruim com os outros, ele é ruim em relação aos propósitos de Deus, ele é ruim para os que ele chama de irmãos, mas ele é pior para ele mesmo. O pior dele não é contra os outros, é contra ele mesmo. Entende? Muito bem. Segundo, embora o inferno seja um só, seja um tormento eterno só para todos condenados, o joio vai sofrer mais ainda com ele, pois sempre se lembrará que foi tão exigente consigo e com os outros, tão exagerado em tudo, a ponto de ser ruim com ele e com todos ao redor, e saberá que os que menos se tocaram nisto serão os que vão gozar a eternidade no céu. Isso vai ser um pavor para ele. Eu paguei um preço tão caro na vida, né? E vim para o inferno. E o outro lá que não pagou esse preço todo, está no céu. É o quinto dos infernos para o joio. Terceiro, a Bíblia diz que o céu começa aqui neste mundo. Jesus diz que quem crê passa a ter a vida eterna, o que ele mesmo chama de vida abundante. Começa aqui neste mundo. O joio com isto, neste mundo, é aquele que policia a si mesmo e os outros para que ninguém desfrute dos prazeres da carne e, ao mesmo tempo, não tendo o espírito, não desfruta dos prazeres do espírito. Sua vida religiosa é marcada pelo farisaísmo, intransigência contra si e contra todo mundo. Então, o céu não começa aqui para o salvo? Pois bem, ele, o joio, nem desfruta desse céu e nem desfruta dos prazeres da carne. Entendeu? Porque aquele camarada que não vai para o céu, se ele pelo menos desfrutar do prazer da carne, ele vai ter um período aí onde ele vai estar se agradando, né? O joio não. O joio nem desfruta do céu e nem desfruta dos prazeres da carne. Vira um zumbi. Quarto, por outro lado,
Depois desta vida, é certo que para o céu, ele, o joio, não vai. Não passou pelo novo nascimento. Foi um exagerado religioso e por isto perdeu de viver no mundo e vai perder de viver no céu. Confiou sua vida religiosa na terra à sua vigilância, ficar vigiando a si e os outros, né? Não aos cuidados do Espírito, não descansou no Espírito. E depois da morte, não passará a eternidade com Jesus, enquanto o ladrão da cruz por lá estará. 5. Por que é pior do que o ímpio? Contra si, o pior de tudo é repetir o que aconteceu e tem acontecido com os judeus. Tão confiantes em sua religião e na religiosidade deles, e no título de serem filhos de Deus, povo de Deus, estão confiados nisso, que não conseguem ver nem entender o verdadeiro Salvador diante deles. Não conseguem enxergar. O joio é totalmente cego, não consegue perceber nem quem realmente é e o que a graça pode fazer por ele diante da justiça de Deus. Sua prepotência religiosa é tão grande que o cega. Entendem que suas religiosidades são suficientes para a eternidade no céu. E não são. 6. Em relação aos ímpios, nisto fica mais fácil entre os outros, considerados mais pecadores, enxergarem suas situações contra Deus e buscar Jesus. O ímpio é mais fácil de se reconhecer sua situação e procurar Jesus, do que o joio se descobrir e buscar o mesmo Jesus. Por ser joio, ele se sente tão especial e salvo, principalmente quando se compara a outras pessoas que entende não precisar da ajuda do Espírito para chegar à salvação. Enquanto que o ímpio é mais fácil dele dizer, não, eu estou perdido, eu preciso mudar de vida. O joio não. O joio é tão religioso e tão dedicado que ele acha que não, eu não preciso, não, eu estou salvo, eu sou um religioso maravilhoso. E o ímpio, então, fica mais fácil de encontrar essa salvação. 7. Em relação à comunidade religiosa e o mundo, é muito mais fácil encontrar humanidade e condescendência, perdão e compreensão entre os ímpios do que no joio de qualquer religião. Olha só, é mais fácil você encontrar, proporcionalmente, é muito mais fácil você encontrar condescendência, humanidade e condescendência, perdão e compreensão, você encontrar entre os ímpios do que com o joio. O joio é duro, ele não cede, entendeu? O joio não tem negócio de humanidade, não. Não tem esse negócio de condescendência. Perdão? Compreensão? Eu dou um duro danado para fazer tudo certinho. E você tá querendo, você que faz porque quer, você quer o meu perdão e condescendência. Não. O joio não tem isso. Então, é mais fácil você encontrar isso no ímpio, naquele que não é religioso. Entende? Ok. Cadê? É mais fácil, né? Aí diz assim, o joio, por não ativar amor, agape, ele sempre acredita que os outros são ou agem errados por vontade própria, conscientemente, querendo afrontar tudo e todos. Eles são assim, então entendem que os outros são assim também. 8.
há uma afirmativa que temos lembrado sempre. Entre os homens maus, os que são religiosos são os piores. Isso mesmo. Entre os homens maus, o joio sempre será pior, pois enquanto os demais sentem algum limite por receio a algo divino que ainda possuem, o joio é mau e entende que assim são e assim agem para agradar a Deus, para fazer a vontade que eles acham que Deus aprova. Dos homens maus, os religiosos, os que são religiosos, são os piores. E é verdade. 9. Um ímpio que seja uma pessoa má, ele vai ficar muito pior ao se tornar joio, ao se tornar um religioso, pois vai usar da religião para justificar seus ímpetos, seus instintos animais, sua desumanidade, e vai se sentir muito feliz com isto, afirmando até que ninguém é mais de Deus do que ele, que faz tudo o que faz para proteger Deus e suas instituições espirituais no mundo. O ímpio, ao se tornar um joio, ele vai ficar muito pior. 10. É claro que Deus ama o joio. Ele quer mudar o coração e a alma do joio, mas só fará isto quando o joio querer. Enquanto isso, mesmo sendo amado de Deus, o joio vai continuar prejudicando os propósitos do Senhor e nisto vai continuar fazendo com que a religião favoreça tudo que prejudique pessoas, como ganância do capitalismo, as tristezas das guerras, a proliferação de armas e armamentos e tudo mais que se tem atribuído às religiões, especialmente ao cristianismo na história da humanidade. O joio é muito pior do que o ímpio. Muito pior. Para ele mesmo, para a comunidade que ele faz parte e para o mundo. O bicho é pior até para o inferno. Só para exagerar um pouquinho. Tá bom? Então, essa é a nossa palavra, essa é a nossa resposta para essa pergunta. Por que o joio é pior do que o ímpio?